Pai, a Tua palavra é tudo o que precisamos para obtermos vitória. Vitória sobre a enfermidade, vitória sobre os problemas, vitória, Pai, sobre todo tipo de mal que se levante contra nós. Tua palavra revelada ao coração gera a fé, e essa fé é que vai gerar o milagre. Então faz a Tua obra aqui, Pai. Abra-nos o entendimento pela Tua palavra. Abra-nos o entendimento, Pai. Dá-nos a capacidade de entender a Tua palavra. E assim vai brotar a fé. E nós vamos usar essa fé, Pai. Porque não tem feitiçaria, macumbaria, bruxaria, nada que impeça essa pessoa de avançar com Cristo quando ela entende a Tua palavra. E aquele que crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Amém. Pode sentar e abra lá em Lucas 24. A gente está voltando nesse texto toda sexta-feira. E semana que vem vai ser a última, tá? Porque eu quero começar um propósito novo com você. Ou com vocês, né? Lucas 24. Lucas 24. Eu vou ler o 42, que diz assim no 42. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. Por que Deus comeu o favo e o pedaço de peixe assado diante deles? Porque ele chega lá nessa casa onde os discípulos estão e eles não conseguem acreditar. Já passou o terceiro dia, Jesus já ressuscitou. Ele disse que iria ressuscitar, mas eles estavam tão eufóricos, digamos assim, que eles não conseguiram acreditar. Jesus chegou a mostrar a mão e os pés para eles. Chegou até a autorizá-los a tocá-lo, mas eles tiveram dificuldade de acreditar, de tão extasiados que eles estavam. Aí Jesus pede uma comida, e ele fala assim: o que vocês têm de comer? É interessante, porque é Ele que geralmente, é Ele que nos dá o alimento, né? Jesus é o nosso pão de cada dia, Ele é o nosso alimento. Mas agora Ele está se alimentando literalmente da comida deles para provar. Aí você vai lembrar da mensagem, fisicamente, e para mostrar fisicamente que Ele estava ali. Não era um fantasma, não era uma aparição. Ele estava fisicamente ressuscitado ali, com um corpo diferente, com um corpo glorificado, mas ele estava ali já ressuscitado. Carne e osso, ele fala. O próprio Jesus diz, carne e osso. Fantasma, espírito não tem carne e osso. Espírito não come, espírito não bebe, espírito não tem carne e osso. E aí ele vai comer para provar fisicamente a presença dele. Amém, Jesus? E isso para mim é muito claro. Eu preciso ter experiência com Deus. Eu preciso ter experiência física com Deus. Eu preciso ver Deus operando através das minhas orações. Eu preciso ver Deus operando quando eu necessito de Deus. Uma pessoa que nunca vê Deus operando na vida dela, ela se cansa se ela não estiver firme com Deus. Quem está firme com Deus, sinceramente, quem está firme com Deus pode passar um perrengue que for, que jamais vai largar a presença do Senhor. Essa história, porque eu passei uma luta grande, Deus não operou e eu desanimei e saí da igreja. Não estava firme com Deus. Porque quem está firme com Deus jamais vai largar a presença do Senhor. Jamais. Essa pessoa sempre pensa na vida eterna, sempre pensa no espiritual, na eternidade, ela jamais vai largar a presença do Senhor. Agora, a gente passa por muitas lutas que querem nos desabalar, nos desanimar. E eu preciso ter isso aqui que esses discípulos tiveram. Eu preciso ter a prova física de que Deus é comigo. Ele ouvindo a minha oração, Ele operando milagre, Ele abrindo o caminho, me dando um livramento, Ele me abençoando. Amém, Jesus? Abençoando alguém que eu roguei por essa pessoa. E você fica assim, poxa, que legal. Eu lembro quando eu expulsei a primeira vez um demônio de uma pessoa. Eu fiquei assim, me espantado. Eu falei, caramba, Deus me ouviu, eu usei o nome do Senhor, o diabo obedeceu. Que coisa tremenda. Quer dizer, você é
Um simples mortal sendo usado pelo Criador para expulsar um demônio de uma pessoa. E a gente fica feliz. Ali na freguesia, por exemplo, eu estava lá num dia assim, de reunião, mas estava entre uma reunião e outra, né? Então a gente estava lá no salão da igreja, tinha terminado uma reunião, estava atendendo as pessoas, tinha terminado de atender. Eu sempre fico no meio das pessoas, assim como você vê. Aí entrou uma mulher com 2 filhos, um no colo e um segurando a mão, a mulher magricela e toda cheia de enfermidades, estava feridas mesmo pelo corpo todo, enferma. Eu olhei, ela veio, ajuda, meu marido, minha casa, aí foi contando a história dela, não tinha para onde ir e tudo mais, a situação grave com o marido, coisa grave. Eu peguei o bebê do colo, dei para um obreiro, ou para uma obreira assim que estava perto, dei para uma obreira, o garoto eu pedi para sentar, impus as mãos e fui orar por ela. Quando eu comecei a orar, manifestou um demônio pesado, demônio bravo, daquele que gosta de briga. Aí quebrou a cara, eu também gosto de briga, aí, no bom sentido, briga espiritual, não gosto de briga com ninguém não, gosto de briga espiritual. Aí entrei ali naquela briga espiritual, expulsei o demônio, aí ela sentou, conversou, contou a história, orei pelas crianças, ela foi para casa, foi mais calma, tudo se resolveu, ela conseguiu entrar na casa dela, dormir em casa naquela noite. No dia seguinte ela apareceu e ela não tinha mais nenhuma ferida no corpo. Depois daquela ação ali na igreja, ela voltou completamente curada. Esses dias atrás aí, o nosso líder do estado fez, o pastor Maico, uma reunião na freguesia, e eu fui lá. E esse garoto que eu peguei, que ela chegou no colo, esse garoto depois eu consagrei a Deus, depois eu batizei ele nas águas, e hoje ele toca teclado e toca bateria lá na igreja. É um meninão desse tamanho, já está namorando, pensando até em casamento. Isso não é bonito, irmão? E a mãe, quando me viu lá, eu e minha esposa, pastores, aí correu, pulou lá, saiu da cozinha, estava ajudando lá na cozinha. A mãe dele faz a obra até hoje. Eu estou falando de uns 15 anos atrás, tá, pessoal? Fruto que permanece. João 15 diz que eu tenho que dar fruto e o fruto tem que permanecer. Então é bom quando você fisicamente vê Deus provando, eu sou contigo. A gente precisa dessa experiência física de Jesus dizendo, eu estou aqui. Porque é isso que Jesus está dizendo. Quando ele come o peixe e o favo de mel, ele está dizendo fisicamente, eu estou aqui. Não é um fantasma, não é uma ilusão, vocês não estão sonhando, eu estou aqui. Irmão, Jesus está aí. Amém, Jesus? Ele continua estando. E é importante essa prova física da presença dele na nossa vida. Aí ele vai falar assim no 43, ele tomou, comeu diante deles, né? No 44 diz, e disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos. Jesus não falou isso aqui à toa, eu vou te explicar isso hoje. 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem Deus só vai te dar a revelação quando você estiver preparado. Entendeu? As pessoas pensam que é só chegar na igreja e receber uma oração. Isso não é o bastante. Se aquela mulher não volta no dia seguinte, porque amanheceu curada, ela ia estar numa vida ruim com seus filhos até hoje, provavelmente. Mas ela, quando viu que Deus operou fisicamente no corpo dela, ela correu para a igreja, firmou-se na igreja. Eu batizei ela, depois batizei seus filhos. Um agora vai casar, o maior que chegou com ela segurando na mão, e o menorzinho que estava no colo agora já está namorando, pensando em casamento, já trabalha no ministério da igreja, faz a obra no louvor da igreja lá. Faz parte do grupo jovem, faz parte de retiro, todo mundo envolvido na obra de Deus. Amém, pessoal? É importante que eu esteja pronto para que Deus se manifeste na minha vida e o entendimento das Escrituras se abra para mim. Nessa hora que ele prova fisicamente que está ali, e que ele vê no coração dos discípulos, que ele conseguiu atrair o coração dos discípulos, ele então abre o entendimento para a Escritura.
E aí agora, o que Jesus falasse, aqueles discípulos iam obedecer. Por quê? Porque abre o entendimento. Quando abre o entendimento, você obedece. Você não pensa duas vezes. Não é questão de estar cego espiritualmente, não. Não é questão de se jogar. Eu já vi uma pessoa uma vez falar isso, eu não concordo, tá? Tem gente que fala assim, fé é se jogar. E sabendo que uma mão vai te segurar. Calma aí. Calma aí. O próprio Jesus foi levado por Satanás lá no alto e falou assim, se joga daqui. Não está escrito que ele vai segurar você pela mão? Se joga daí. E ele falando, para com isso. Não vou fazer isso não, de jeito nenhum, não vou te obedecer não. Amém, pessoal? Eu só estou usando minhas palavras aqui só para você entender, para a gente não perder tempo e continuar. Então é importante você saber o que é fé. E é importante você saber como que a Escritura se abre, ou quando ela vai começar a se revelar para você. Vai se revelar quando você se quebrantar, quando você quiser de verdade, quando você entender que Jesus está presente. Hoje você não apalpa Jesus, como eles puderam apalpar lá. Você não apalpa Jesus, mas Ele está aqui. Amém, Jesus? Você pode sair daqui hoje com o seu milagre, em nome do Senhor. Bom, aí Jesus vai dar um ensinamento para eles, mas eu quero entrar na mensagem de hoje. Isso aqui a gente já viu, eu tenho voltado aqui para você poder entender o nosso propósito, porque daqui a pouco eu vou te dar um pedacinho de peixe e um pouco de mel, esse mel aqui, para você comer isso também e receber de Deus a revelação, digamos assim, o seu coração se abrir. Lucas 24, versículo, vamos lá, volta agora no versículo 21, aí nós vamos entrar na mensagem de hoje. Dois desses discípulos que estavam lá, que tocaram, viram a mão, os pés, mas depois que Jesus comeu o pão, o peixe e o mel, aí eles entenderam que era Jesus de verdade, aí Jesus pôde abrir a Escritura para eles. Dois desses discípulos, eles vão ter um contato com Jesus. Era o terceiro dia, o dia que ele disse que iria ressuscitar. As Marias foram no templo, no túmulo, e viram que o túmulo estava aberto e o corpo não estava lá, mas ele não apareceu de imediato. Então não levaram muita fé nas Marias, que estiveram lá e viram, e voltaram e avisaram a esses mesmos discípulos, e dois decidiram ir embora para casa. Eu estou falando da passagem que é famosa, o caminho de Emaús. Aí quando eles estão voltando para casa, na aldeia lá em Emaús, um homem aparece do lado deles e começa a questionar o que estava acontecendo. E eles não perceberam que era Jesus Cristo, como lá dentro dessa casa também não perceberam de imediato. Entendeu? Eles também não perceberam. E Jesus começou a falar com eles. Quando Jesus começa a falar, eles começam a sentir que tem algo diferente, mas eles não se dobram. Irmãos, já falei e vou repetir. Tem gente que precisa de uma prova física para se dobrar. Pode começar a pedir isso, não é errado não. Senhor, eu quero uma prova física, mas não é por mim não, é pelos outros. Porque você tinha que acreditar sem prova física. Que é isso que Jesus quer da gente, né? Ele falou isso claramente. Bem-aventurado aquele que não vê e crê. Mas muitos só vão acreditar quando você realmente mudar. Como que alguém vai acreditar em você se em casa você, por exemplo, continua sendo o marido de antigamente, que grita, que leva tudo na base da grosseria, da ignorância? Quem é que vai acreditar? Qual vizinho vai acreditar na sua fé e no seu Deus? Se a sua casa, mesmo sendo todo mundo crente, mas todo mundo brigando com o outro, como que alguém vai acreditar num crente que xinga? Ninguém vai acreditar num crente que xinga, irmãos. Na sua frente a pessoa vai querer ser até educada, mas por trás de você a sua orelha vai ficar queimada, vai ficar vermelha, de tanto que vão falar por trás de você. E ninguém acredita num crente que xinga, irmão. Amém, Jesus? Bom, aí eu vou ler do versículo 21 em diante. Diz assim no 21: e nós esperávamos que fosse ele,
ele já vem falando, tá? Ele já vem a conversa e tudo. Os homens, os dois, estão explicando para aquele homem, que na verdade é Jesus Cristo, o que aconteceu, tá? Eu vou ler do 19 então, para você não perder o fio da meada. E ele lhes perguntou: quais são os acontecimentos que vocês estão voltando para lá? E eles vão responder assim, ó: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então esses dois discípulos que viram Jesus ser crucificado, mas não viram o corpo dele depois de ressuscitado, esses discípulos que andavam com Jesus Cristo, eles agora rebaixaram Jesus Cristo a um profeta. E eles falam: nós esperávamos que ele fosse o cara, aquele que as escrituras dizem, os profetas, Moisés e todos os salmos. Por isso que Jesus vai falar, quando aparece para eles, sobre a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Entende? Porque ele fala: o que eles falavam, a gente esperava que fosse ele, mas ele morreu. Morreu, acabou, a gente está indo para casa agora. Era só um grande profeta, poderoso nas revelações, poderoso na palavra. Meu Deus do céu, mas olha só. Aí sim, vamos chegar agora no 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas. Aquele dia era que dia? O dia da ressurreição, certo? Ele não falou que era um terceiro dia? Tinha acabado já aquele dia? Não, aquele era o terceiro dia, eles falam. Não dá para esperar pelo menos até meia-noite? Você vê como é que tem gente que desiste das coisas rapidamente? Irmão, se Deus te deu, não desista fácil. Guerreie, brigue, lute pelo que Jesus te disse. É lógico que o diabo vai jogar um monte de dúvida na sua mente, mas foi Jesus que disse? Foi, pastor? Então luta até o fim. Unhas e dentes ali, briga até o fim. Amém? E nesse caso, verdadeiramente, quem ri por último vai rir melhor. Que Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Todo mundo diz não, mas Deus disse sim. Mas olha só, mas Deus disse sim. Mas as evidências estão mostrando, contra a evidência não tem argumento nenhum. Não, mas Deus disse sim, ué. Deus disse sim. E aí? Amém, pessoal? Isso aqui sempre me chamou a atenção nesse texto, porque eles dizem para aquele homem que para eles é um homem desconhecido ainda. Depois eles vão entender, mas ainda é um homem desconhecido. Eles dizem assim: mas diziam que ele mesmo dizia, terceiro dia ele ia ressuscitar. E hoje é o terceiro dia e nada. Ué, mas não acabou o terceiro dia. É como eu costumo falar aqui, final do ano termina no dia 31, depois da meia-noite. Então, dia 31, 11h59, você pode receber uma ligação e resolver o seu problema em 2024. Faltando 1 minuto para 2025, mas resolveu. Mas a pessoa desiste, não vem nem na vigília de virada do ano. Tem crente indo para a praia, só falta dar 7 pulinhos nas ondas. Depois reclama, irmão. Mas eu lutei até o fim. Não lutou, irmãos. A Bíblia fala para lutar até o sangue. Hebreus 12 fala para lutar até o sangue. Não lutou até o fim. A pessoa foi até os 45, mas esqueceu do... Como é que fala? Da prorrogação, não. Dos acréscimos. Prorrogação é depois. Aí não, pode até ir para a prorrogação. A pessoa então foi até o final dos acréscimos, mas esqueceu que depois tinha prorrogação para poder tentar ganhar logo esse campeonato. É o terceiro dia, a gente está indo embora para casa.
Terceiro dia, ele falou que ia ressuscitar o terceiro dia, mas não apareceu ainda. Irmãos, não tem protocolo religioso que possa te tirar, que devia te tirar da promessa que Deus lhe deu. Ah, ele falou, mas hoje já não dá mais. Não. Amém? Está dando para entender então? Por que eu perdi um tempinho aqui? Ele fala então, já hoje o terceiro dia. Poxa, não era o quarto dia, caramba, era o terceiro dia. Por que não continuaram lá? Desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que eles tinham a palavra, irmãos. Eles tinham a palavra que ele vive. Mas mesmo assim, esses homens voltaram para casa no terceiro dia. Não foi no quarto dia. Você tem a palavra. Se você tem a palavra, não tem feitiçaria, bruxaria, entidade. Por pior que seja, por mais maligna que seja essa entidade, por mais oferenda que tenham sido feita para essa entidade, que pode vencer você, que possa vencer você, não tem, irmãos. Eles ouviram, as mulheres falaram, olha, o anjo que estava lá falou com a gente, ele vive. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que já está vivo. Então, na verdade, eles estão indo para casa, no terceiro dia, dizendo que Jesus era um profeta, rebaixaram Jesus, dizendo que Jesus era um profeta, que dizia que iria ressuscitar o terceiro dia. Aí tem os protocolos religiosos deles lá, mas estava no terceiro dia, tá bom? E ele está vindo para casa, e eles ouviram mulheres falando que foram lá e o corpo não estava, no mínimo. Esse pessoal tinha que esperar fechar o terceiro dia. Ele podia aparecer a qualquer momento. Estava ressuscitado. E onde Jesus estava? Não sei, devia estar numa conversa com o pai dele. Tem gente que fica... A pior coisa que tem é quando uma pessoa quer que as coisas aconteçam do jeito dela e se torna uma pessoa teimosa. Não sei se você já teve que lidar com gente assim. Porque aí alguém vem e dá para ela uma como é que eu vou dizer? Uma opção. Dá para ela é a mesma coisa. Vai resolver do mesmo jeito. Vai fazer acontecer. Mas a pessoa, tem gente que é tão teimosa que a pessoa quer que aquilo ali aconteça, e às vezes é de Deus, hein, a coisa. Não, mas Deus falou que vai acontecer. Vai acontecer, mas Deus não está te dando alguns caminhos? Outro dia eu pregava isso aqui. Deus abre caminhos para a gente. E de vez em quando Ele dá umas saídas. Ele te dá opções para você fazer, se cumprir, a mesma coisa. Porque a revelação é igual, não vai mudar a revelação. Amém, Jesus? Entendeu? Sim ou não? Eles tiveram, as mulheres falaram, nós fomos lá, ele vive. E esses homens mesmo assim estão voltando para casa, dizendo, não estão voltando dizendo assim, ó, estamos cansados, vamos descansar e vamos voltar porque ele vive. Não, eles estão voltando para casa porque eles acham que ele era só um profeta que morreu, que não vai voltar. Isso não pode entrar no coração da gente, irmãos. Ele falou e não fala mais. É igual aquela pessoa que vem e fala assim, pastor, eu vou começar o namoro com fulana de tal. Isso eu já vi isso acontecer várias vezes. Orei, pastor, ela é a mulher de Deus para a minha vida. Uma semana depois, pastor, terminamos. Ué, mas não, ela não é... Ela era, mas Deus falou que agora não é mais. Meu Deus do céu, irmão, você fica... Para de colocar na conta de Deus os seus erros. Você erra, quebra a cara e depois vai botar a culpa em Deus? Foi Deus que mandou. Se foi Deus que mandou, vai dar certo. Tem que dar certo, não tem como não dar certo. E aí você tem que ir até o fim com Ele. Amém, Jesus?
Ele tinha que passar dos 45, o irmão falou, prorrogação, tá certo. Tinha que passar dos 45, passar dos acréscimos, ir para a prorrogação, até o final da prorrogação, acréscimo da prorrogação, mas tem que ir. Por quê? Porque Deus falou. Ele era um profeta, a gente achava que ele era lá o que os salmos falou, o que o Moisés falou, o que os profetas falaram, mas ele morreu agora, já é o terceiro dia, ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia, mas não ressuscitou, já é o terceiro dia, estamos indo embora para casa. Umas mulheres falaram, os anjos falaram que ele vive. Opa, por que estão voltando para casa então? Por que não esperou o quarto dia? Por que não esperou até o fim? Amém, Jesus? Estou te falando. Deus quer operar na sua vida, mas de vez em quando sua fé vai ser colocada em prova. E Ele quer saber se você tem condição mesmo. Homem valente, mulher valente, guerreiros. Amém? Que não desistem facilmente. Aí o que aconteceu? No 23. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o ouviram. Porém não o viram. Então, porque não viram, não acreditaram. Mas chegaram lá e o túmulo estava vazio. Acharam que tinham roubado o corpo dele lá. 25. E ele lhes disse, aí Jesus vai dar aquele puxão de orelha que eu gosto muito. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as... Você viu por que Jesus falou aquilo lá? Vê o versículo 44. Vai no 44 novamente. Vê, Jesus come o peixe, come o mel, e depois fala para eles assim, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei e ele coloca os salmos ali também. Tudo isso foi falado para aqueles dois lá nos caminhos, lá no caminho de Emaús. Enquanto eles andavam, ele abriu a escritura para eles. Olha o que Moisés fala de mim, olha o que os profetas falam de mim, olha o que os salmos falam de mim. Por que vocês estão voltando para casa? Eu já ressuscitei, só porque eu não apareci para vocês? Que negócio é esse? Se eu falei, eu cumpro. Que profeta o quê? Eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou Deus. Eu ressuscitei. Irmãos, é essa a fé que Deus pede da gente. Não é à toa que a Bíblia fala assim, aquele que for até o fim, que vencer, né? Até o fim, é esse que será salvo. Tem que ir até o fim. Muitos não querem chegar no fim. Muitos estão a um passo. Não tem aquela prova de correr que tem uma fita assim? Só ganha quando arrebenta aquela fita. Você tem naquela corrida, principalmente a de São Silvestre, né? Você tem várias corridas de São Silvestre no país que são grandes exemplos disso aqui. De pessoas que pareciam que iam ser derrotadas e no final deu o último gás e conseguiu. Foi até o fim. De pessoas que estavam sendo carregadas. Teve um caso muito grave, né? Que o homem não conseguia nem andar direito. Foi o último a passar, mas todo mundo esperou e aplaudiu aquele homem. Faz uns anos atrás isso aí, lembra? Que ele estava todo torto, já passando mal, o pessoal dava água para ele e tentando ajudar, não carregavam para não desclassificá-lo, mas ele ele fez questão de terminar, não ganhou, não foi em primeiro, mas moralmente ele foi o campeão. Moralmente ele foi o campeão, porque todo mundo, aquele ano na São Silvestre, todo mundo mostra aquele homem, ninguém sabe nem quem foi campeão naquele dia, porque aquele homem roubou a cena, porque ele decidiu mesmo, capengando, ele foi até o final e passou pela linha de chegada.
Quando ele passa, ele já desaba. Aí vem todo mundo, os médicos, vem tudo para cuidar dele já. E todo mundo aplaudindo, porque ele chegou até o fim. Amém, pessoal? Esses dois tinham que ter esperado até o fim. É o terceiro dia, não é o quarto dia. E ele falou que ia ressuscitar o terceiro dia, não falou que ia aparecer no terceiro dia. Ele não falou que ia aparecer, ele falou que ia ressuscitar o terceiro. As profecias diziam que ele ia ressuscitar. Então acabou. Eu não vi não, mas ele ressuscitou. Daqui a pouco ele aparece por aí. Vamos ficar de boa comendo uma pizza aqui? Vamos esperar, daqui a pouco ele aparece. Pega umas sardinhas lá, Pedro. Vamos fazer uma pizza de sardinha aqui? E vamos esperar, porque terceiro dia ele vai aparecer. Mas não. Esses homens voltaram para casa, como a maioria de nós. Muitos, não vou nem falar a maioria, alguns de nós. Eu prefiro acreditar que a maioria está na fé e vai até o fim. E que é a minoria que não está fazendo isso. Prefiro acreditar desse jeito. Amém, Jesus? Alguns que não estão entendendo, irmãos, que o que está na lei de Moisés, que está nos profetas, que está nos salmos, tudo que é profecia sobre Jesus Cristo e sobre a gente, se cumprirá. E a gente precisa crer nele até o fim. Se foi ele que falou, vai cumprir. Não é filho do homem para mentir, não é homem para mentir, nem filho do homem para enganar ninguém. Tá? Agora, ir até o fim é para valente. Ir até o fim nas promessas que Deus lhe dá é para guerreiro. Porque você vai ouvir muita gente, até gente próxima, tentando persuadir você a desistir. Se você tem certeza que foi Deus, vai até o fim. Diga amém, Jesus. E quando tudo parecer perdido, a luz brilhará no seu caminho. Sempre brilha. E o que aconteceu com esses dois? 28. Voltando ao 28 agora. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. Então os dois iam entrando para a aldeia, para onde eles moravam, e o homem que era Jesus Cristo, ninguém sabia ainda, ia passando direto, ia continuar andando. Aí diz assim, ó, e disseram um para o outro, e aconteceu o quê? Estando com eles à mesa, 29, e eis o constrangeiro, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando um pão, o abençoou, partiu-o e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos. Então os seus olhos estavam, mas esses dois homens estavam andando assim, não tem nada, né? Deixa eu ver aqui. Esses dois homens, cadê? Como é que é isso aqui? Eles estavam andando assim? Eles estavam como cegos? Eles enxergavam perfeitamente. Eles até ouviram e acharam que tinha alguma coisa diferente. Eles vão falar isso agora. Mas os seus olhos estavam tão na carnalidade, no natural, melhor dizendo, tão no natural, que eles não estavam enxergando um palmo diante do nariz deles. Você encontra a gente assim dentro da igreja, sim ou não? Caramba, irmãos. Meu Deus do céu, Jesus está aqui para te abençoar. E a pessoa fica permitindo que o diabo bagunce a vida dela. Porque não consegue de jeito nenhum se render. Tem que ter alguma coisa para palpar. Tem que ter alguma coisa para ver. Jesus de novo vai mostrar quem ele é por uma prova física. Uma prova física. Depois de ficar conversando com eles, e você vai ver que o coração deles queimavam. Eles vão falar isso aqui, ó. E abriram-se, 31. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e eles apareceu-lhes. Na hora, desapareceu na frente deles lá. 32. E disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as... Então por que os olhos não se abriram, irmãos?
Por que precisou Jesus dar uma prova física partindo o pão? Eles tinham ficado, esses homens sentaram à mesa com Jesus. Esses homens viram Jesus partir o pão. Várias vezes partindo o pão quando ceava com os discípulos. E partia entre eles. E quando ele pega o pão e parte, dava, opa, é o mestre. Pum, ele sumiu. Mas só que eles mesmos confessam que desde que ele começou a falar do Moisés, dos profetas, dos salmos, o coração queimou. Como é que já... Irmão, aqui nessa igreja já entrou muita gente que o coração queimou. O coração queimou. Só que a pessoa, ela precisa ser curada, senão ela não acredita. Ela precisa que a porta se abra, senão ela não acredita. Se Jesus não aparecer fisicamente para ela, eu estou aqui, não faz isso, ela faz. Mas Jesus está lá de qualquer maneira. Ele não precisa aparecer. Amém, pessoal? Quando você estiver sozinho e sua mente começar a viajar, você tem que olhar para o lado e tem que lembrar: Jesus está aqui sentado comigo. Aí vai bater um temor no seu coração. Aí você vai pensar assim: meu Deus, eu não posso fazer isso. É Ele. É Ele. Agora, precisou de mais uma vez. E lá vai acontecer a mesma coisa com os outros. E esses dois vão para lá, porque vão correr para lá. Esses dois, eles estavam lá naquele lugar. Por isso que Jesus falou do Moisés, dos profetas e dos salmos. Eles estavam lá, eles correm para lá. E aí Jesus aparece lá para eles, depois de tudo isso acontecer aqui. Aí eles falam: não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho falava com a gente? E quando nos abria as escrituras? Mas os olhos só abriram, os espirituais, só abriram para entender mesmo quando ele partiu o pão. É importante então o peixe e o mel que Jesus comeu lá dentro do quarto lá, onde eles estavam fechados. Aquele ato de Jesus de comer o pão, o peixe e comer o mel, fez com que eles, só pode ser. Aí quando Jesus começa a falar, os olhos já se abrem na hora. Entende? Você não deveria precisar mais, quem já está na igreja há muito tempo, quem já entendeu a mensagem da cruz, não deveria mais precisar de um partir de pão para acreditar, nem de um pouco de peixe ou de mel para acreditar. Mas a verdade é que alguns de nós, se não vê uma prova física, desanima. Se passar por uma luta por muito tempo e não tiver prova física, desanima. Alguns até se desviam. E não é errado você pedir a Deus então: Senhor, fortalece a minha fé. Me liberta desses olhos tão naturais que eu não consigo me render se nada de diferente acontecer comigo. Me liberta desses olhos carnais e naturais que estão tão vidrados nesse mundo que eu não consigo crer no meu coração simplesmente. Eu preciso de prova física. Mas a prova física é importante. Por causa disso aqui. Deu para entender, sim ou não? Aí, para fechar, 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles viajaram depois de noite, irmão, que não era normal viajar. Mas ficaram tão abismados que voltaram. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. E é ali que vai acontecer tudo. Jesus vai aparecer para eles lá. E ainda assim, eles vão ter dificuldade de crer e só vão acreditar quando Jesus comeu peixe e comeu mel. É muita incredulidade. É muita incredulidade. Cuidado com isso. Amém, Jesus? Cuidado com isso. Eu vou repetir, eu sei que a prova física da presença de Jesus na nossa vida é importante. Essa experiência física é importante, eu sei. Mas uma hora você tem que parar de ter que ver para acreditar. Você precisa desenvolver. Você precisa crescer. Você precisa saber que Jesus está do seu lado. Você não tem que ver nada, não.
Você só precisa crer. Você tem que chegar nesse ponto aí. A gente tem que crescer nesse ponto aí. O que fazer? Como que eu chego lá? Não é tão difícil. Olha, eu vou ler só 3 versículos para você agora. Provérbios 2, para dar uma dicasinha básica. É básica, tá? Não vou aqui aprofundar, não. Provérbios 2, versículos 4, 5 e 6. Leia aí. Se, versículo 4. Como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares. Tesouro escondido é fácil de achar? Se fosse, não seria tesouro escondido. Para você ter um anel como esse aqui, que é de ouro, anel de casamento, irmão, isso aqui rodou, hein? Você vai lá na loja e compra, vai no ourives para ele fazer, mas até ele conseguir esse punhado de ouro para fazer o anel, isso aqui rodou, hein? Teve alguém que teve para a terra, cavar terra, peneirar, gente que morreu, luta, batalha, tem que fugir de bandido, tem que acontecer um monte de coisa, para chegar o empresário, para chegar a ter preparado, até chegar na loja, ou na mão de um ourives, o ouro, para fazer esse anel aqui. Muita água passou por debaixo dessa ponte. Muita água passou por debaixo dessa ponte. E a gente acha que é só falar: Senhor, estou sofrendo, me socorre, Jesus. Pronto, acabou. Afinal de contas, ele tem todo o poder. Só pode ser muito fácil desse jeito. Não, ele quer olhar o seu coração e ver que você mudou. Ele quer olhar para o seu coração e ver que você não tem dúvida. Ele quer olhar para o seu coração e ver que você não questiona ele. Irmão, questione a mim, mas não questione a ele. Questione a instituição que você busca a Deus, a igreja, mas não questione a ele. Amém, Jesus? Questione tudo, menos a palavra de Deus. Menos a palavra de Deus. Esses homens começam aquela caminhada para Emaú com o pensamento de que Jesus era um profeta. Um bom profeta, tá. Um profeta real, verdadeiro, sim. Mas somente um profeta. Rebaixaram Jesus. Eles voltam para casa, nem era o 4º dia, era o 3º dia ainda estava dentro da promessa, e eles voltam para casa, rebaixando Jesus de Salvador, Messias, para profeta. Não desvalorizando os profetas. São pessoas importantes. Eu como pregador, sou usado como nesse dom de profecia, como pregador, e isso é bom, não é rebaixando, mas é Jesus, hein, irmãos? É o Salvador, é o Messias, e eles vão para lá dizendo: a gente pensou que ele era o Salvador, que as escrituras falavam, mas a gente viu que é só um profeta, já morreu, disse que ia ressuscitar o 3º dia, hoje é o 3º dia, e não ressuscitou, ué. E aí eles ainda confessam que as mulheres foram lá e ouviram dos anjos que ele tinha ressuscitado. Confessam que os discípulos, alguns discípulos, foram lá para ver o que a mulher falou, as mulheres falaram, e confirmaram o que as mulheres falaram. Eles confessam que sabiam de tudo isso, tinha toda essa informação, e mesmo assim voltaram para casa rebaixando Jesus a profeta. Que isso, irmão? Ninguém vai conseguir ficar firme com Deus se achar que Jesus não é quem ele diz que é. E é crer de um coração, de verdade. Não é só falar: Jesus é legal, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Ah, legal, você crê no coração? Creio. Então por que você está afastado da igreja? Porque se você cresce no coração disso, como que você pode se afastar de Jesus? Alguém aqui gosta de conversa fiada? Fala para mim. Se alguém parar do seu lado e começar com aquele 7-1, você gosta disso? Jesus também não gosta não, tá? Eu te amo, Jesus. No dia seguinte: por que o senhor não operou? Estou indo embora. Que conversa fiada é essa, irmão? Jesus, me cala, me cala, me cala. Me cala, Jesus, fecha a minha boca. Que conversa fiada é essa?
Amém, Jesus? Se a gente não gosta, irmão, a pior coisa que tem é ver uma pessoa de conversa fiada do seu lado. Você vê que o cara é um 71 danado. Por que a gente fica com esse papo com Jesus, que eu te amo, Jesus, se eu não apego a Ele como tem que se apegar? Você está perdendo grandes bênçãos. Ele está aí. Ele não precisa comer para a gente, ele não precisa mais comer um peixe, um pedaço de peixe assado e o mel não. Nós é que precisamos comer agora para ter prova física dele e ter a revelação chegando para a gente. Isso é um ato de fé. Bom, então, como que eu vou realmente ficar firme até o fim? Eu preciso buscar entendimento, como se busca prata e como se busca tesouros escondidos, certo? Aí ele fala no 5, então, se fizer desse jeito, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento, e vem o quê? O entendimento. É aqui que eu vou parar. Então, como que eu vou ter conhecimento? Como que eu vou ter inteligência? Tem tradução que diz inteligência espiritual. Como que eu vou ter inteligência espiritual? Como que eu vou ter conhecimento de Deus? Como que eu vou entender o temor de Deus? Quando eu começar a buscar como se busca um tesouro escondido. Tesouro escondido você não vai comprar numa loja. Você compra um tesouro já pré-moldado, já estabelecido. Mas achar o ouro para fazer isso aqui, não é para qualquer um, não. Não é mesmo, irmão. Ainda mais nos nossos dias, né? Acho que na época do Salomão, quando ele escreveu esse livro, devia ser mais fácil de achar um tesouro na terra. Ouro, prata, essas coisas, devia ser mais fácil. Tem terras na Bíblia que eram, a Bíblia até fala ouro de Ofir, né? Porque era o melhor ouro que eles achavam lá em Ofir. É ouro de Ofir. Mas até chegar no meu dedo, no seu dedo, muita água rolou. Alguém teve que ir lá buscar, até encontrar e correr o risco de vida para encontrar. Aí depois você vai só na loja comprar. Aí é fácil. Aí você tem que saber o que você vai fazer agora com a sua vida espiritual. Vai buscar de verdade como tesouro escondido? Você não vai precisar de prova física mais se você fizer isso. Amém? Você vai ter certeza, Deus é comigo. E jamais você vai abandonar esse Deus, vai ficar saindo de um lado para o outro, jamais vai clamar ou orar ou rezar ou fazer uma reza para outra entidade. Nunca mais você vai fazer uma coisa dessa. E é assim que tem que ser. Chova canivete. Amém, Jesus? Você continuando firme na presença de Deus. Vamos orar, irmãos? Era isso aqui que eu queria falar. Não fique em pé não, fique sentado, que eu vou entregar o peixe e o mel agora. Primeiro deixa eu fazer uma oração. Sentado. Senhor, eu apresento a Ti quem vai assistir essa mensagem. Se entendeu, glória a Deus. Se não entendeu, o que eu posso fazer? Se vai me criticar, aleluia. Se não vai e vai aceitar, mais aleluias ainda. Porque, Pai, a Tua palavra tem que ser pregada. Tem gente que recebe, tem gente que não recebe. Jesus, eu peço a Ti que essa pessoa receba.